Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o podcast Jovem Cristão. Sejam muito bem-vindos. No episódio de hoje, eu queria trazer uma reflexão para vocês lá da nona parte do primeiro livro, do livro O Abandono à Divina, a Providência Divina, de Jean-Pierre de Caussade. Todas as riquezas da graça são fruto da pureza do coração e do perfeito abandono. Quem, pois, quer gozar da abundância de todos os bens, não tem senão que fazer uma coisa: purificar o coração, desapegar-se das coisas e abandonar-se inteiramente a Deus. Nesta pureza e neste abandono encontrará todas as coisas. Senhor, peçam-vos, embora os outros, toda a espécie de dons. Multipliquem as palavras e orações. Quanto a mim, ó meu Deus, não vos peço senão uma só coisa. Não tenho senão esta petição a fazer-vos: dai-me um coração puro. Ó coração puro, como sois feliz! Pela viveza da nossa fé, vedes a Deus em si mesmo. Vede-lo em todas as coisas e a todo momento, agindo dentro e fora de vós. Em tudo lhe estáis sujeito e em tudo se serve de vós. O que, por sua ordem, vos acontece e deve acontecer-vos, basta que vós o desejes, pois ele conhece perfeitamente a disposição da alma. Em vão procurais descobrir em vós este desejo e não conseguis. Mas ele vê-o muito bem. Como sois demasiado simples. Acaso ignorais o que é um coração bem disposto? Não é outra coisa senão um coração onde Deus se encontra. Vendo nesse coração as suas próprias inclinações, Deus sabe muito bem que permanecerá sempre inteiramente submetido à sua ordem. Sabe, ao mesmo tempo, que vós não conheceis aquilo que vos é útil, e por isso toma cuidado de vô-lo dar. Que importa se vós vos contraria? Vós pensareis ir para o Oriente, ele conduze-vos para o Ocidente. Vós ieis direto contra os recifes, ele volta o leme e conduz-vos ao porto. Sem conhecimento, nem de mapa, nem de caminho, nem de vento, nem de maré, as vossas viagens são sempre felizes. Se os piratas se aproximam de vós, um pé de vento inesperado leva-vos, num instante, para longe de seu alcance. Ó boa vontade, ó coração puro, como Jesus soube marcar o lugar que vos é próprio, ao colocar-vos entre os bem-aventurados. Que maior felicidade do que possuir a Deus e ser dele reciprocamente possuído. Estado delicioso e cheio de encantos, em que a alma dorme sossegadamente, inclinada no seio da providência, brincando, pois assim dizem, inocentemente, com a divina sabedoria, sem preocupações a respeito da sua carreira, a qual não sofre interrupção de nenhum gênero, e por entre rochedos e piratas, e no meio de contínuas tempestades, vai decorrendo sempre com a maior felicidade do mundo. Ó coração puro, ó boa vontade, vós sois o único fundamento de todos os estados espirituais. A vós é que foram dados e por vós é que a alma aproveitam os dons de pura fé, pura esperança, pura confiança e puro amor. No vosso tronco é que estão enxertadas as flores do deserto, isto é, as graças preciosas que não se veem brilhar senão nestas almas inteiramente desprendidas, das quais Deus, como em lugar não habitado, constitui a sua morada, com a exclusão de qualquer outro objeto. Vós sois a fonte fecunda de onde partem todos os riachos que vêm regar os canteiros do esposo e o jardim da esposa. Vós tendes, com razão, o direito de dizer a todas as almas: fixai-vos bem em mim. Eu
é que produzo o belo amor, esse amor que sabe discernir o que há de melhor para se fixar. Eu é que faço nascer esse amor suave e eficaz, que produz o horror ao mal e faz evitar sem perturbação. Eu é que faço brotar esses conhecimentos belos e puros, que nos revelam as grandezas de Deus e o valor da virtude que o honram. Enfim, é de mim que se elevam os ardentes desejos, animados sem cessar por uma santa esperança, que leva à prática constante do bem, esperando firmemente a posse do divino objeto que um dia há de fazer, como agora, mas muito mais deliciosamente, a felicidade das almas fiéis. Vós podeis convidá-las, todas a que venham a vós, para se enriquecerem dos vossos inesgotáveis tesouros. A vós remontam todos os estados e todos os caminhos do Espírito. De vós aurem o que tem de belo, de atraente, de encantador, das vossas profundezas o tiram. Os frutos maravilhosos, de graças e de virtudes, de toda a espécie que nele se vêem brilhar de todas as partes, e de que a alma aí se alimenta, são produtos dos vossos canteiros. Eia, pois, queridas almas, corramos, voemos a este mar de amor que chama por vós. Que esperamos? Ponhamo-nos a caminho sem demora. Vamos perder-nos em Deus, no seu próprio coração, para nos enebriarmos de sua caridade. Nesse coração encontraremos a chave de todos os tesouros celestes. Tomemos depois o caminho do céu. Não haverá lugar, por mais certo, onde não possamos penetrar. Nada estará fechado para nós, nem o jardim, nem a despensa, nem a vinha. Se pretendemos respirar o ar do campo, de nós dependerá dirigir para aí os nossos passos. Enfim, iremos e viremos, entraremos e ficaremos a nosso bel prazer com esta chave de Davi, esta chave da ciência, esta chave do abismo em cujas profundezas se encontram escondidos todos os tesouros ocultos da sabedoria divina. Com esta chave divina se abrem as portas da morte mística e das suas trevas sagradas. Por meio dela se desce aos lagos profundos e à caverna dos leões. Ela é que nos introduz nessa feliz mansão da inteligência e da luz, onde o esposo descansa respirando o ar fresco do meio-dia e revela às suas fiéis esposas os segredos do seu amor. Ó divinos segredos que não é permitido revelar e que lábios mortais não são capazes de exprimir. Amemos, pois, ó almas queridas. É pelo amor que esperam todos os bens, para nos enriquecer. O amor dá a santidade e tudo o que a acompanha está ao seu lado direito e ao seu lado esquerdo, para de todas as partes a fazer descer aos corações abertos a todas as efusões divinas. Ó divina semente de eternidade, nunca seremos capazes de vos exaltar quanto devemos. Mas para que falar tanto de vós? Mais vale possuir-vos em silêncio do que louvar-vos com simples palavras. Mas que digo? Devemos louvar-vos, porém não o podemos fazer senão na medida em que estivermos possuídos de vós. Porque em vós, tomando posse de um coração, o ler, o escrever, falar ou agir, ou fazer o contrário, é para ele uma e a mesma coisa. Nada se busca e nada se rejeita. Vive-se na solidão ou exerce-se o apostolado. Goza-se de saúde ou sofre-se de doença. A simplicidade ou eloquência. Numa palavra, somos o que vós quiserdes que sejamos.
O que vós sugeris ao coração? O coração, como eco, fiel, reflete-os às outras faculdades. Neste composto material e espiritual, que vós bondosamente considerais como nosso reino, é o coração que, sob os vossos auspícios, reina e domina como Senhor. E como não tem instinto senão os que vós lhe inspirais, todos os objetos lhe agradam sob o aspecto que lhes ofereceis. Os que a natureza ou o inimigo quereriam substituir em lugar deles, não servem senão para causar-lhes repulsa e horror. E se vós permitis que por vezes se encontrem surpreendidos neles, é unicamente para fazer mais prudente e mais humilde, mas logo que reconhece a ilusão de que foi vítima, torna a vós com mais amor e une-se a vós com mais fidelidade. E assim encerra o primeiro livro. Bom, para a gente conseguir essa graça de que o nosso coração se torne puro, desprendido, a gente precisa se converter, né? Converter de coração, se purificar. E segundo a nossa fé, os sofrimentos que nos acontecem, as experiências que a gente tem até no nosso dia a dia, de coisas contrárias àquilo que a princípio é a nossa vontade, coisas que a gente não domina, sofrimentos ou até mesmo as consequências que Deus permite, né, para os nossos pecados, nosso sofrimento, por causa daquilo que a gente cometeu de errado, que consequência que Ele permite que a gente sofra. E também, para além disso, né, as orientações que Deus nos dá através do nosso confessor, né, do padre que atende nossa confissão com a penitência, que o padre dirige a assembleia, né, o nosso diretor espiritual nos conduz. Todas essas situações são para a nossa purificação. A mortificação é a nossa purificação. Muito além né, dos jejuns que a gente tem que fazer, das penitências comuns que a gente tem que fazer. O aceitar as situações que não podem ser mudadas, ou situações até mesmo temporárias que precisamos enfrentar, isso também é para a nossa purificação. Eu me recordo até mesmo que eu comentei em um outro momento, até estudando sobre esse livro mesmo, que a gente estava falando, que, se eu não me engano, São Padre Pio mesmo, quando ele sofria os ataques, quando ele sofria pela sua enfermidade, de voltar a passar mal, e até mesmo por consequência da sua saúde, né? Que quando voltava para a terra dele, ele voltava a ficar bem, mas quando voltava para a capela onde ele tinha sido designado para ficar, ele voltava a passar mal. Vários superiores, várias pessoas começaram a questionar sobre ele e até cogitaram, né, escrever uma carta para fazer o pedido para o Papa para desligar o Padre Pio da ordem franciscana. Porque eu estava lendo até mesmo em uma das biografias dele, né, o biógrafo estava comentando que para uma pessoa que está ligada a uma ordem dessa forma, para ela sair da ordem, ela precisa de ter uma autorização superior. Eu não sei se ainda se aplica dessa forma hoje, porque o biógrafo é mais antigo. Se a pessoa precisa de ter autorização do bispo ou diretamente do Papa, para poder fazer esse desligamento da ordem. Mas aí, voltando para essa situação, o que acontece? Ele perguntou para o seu confessor, conversou, e o confessor foi e falou: aceita, porque às vezes isso é para a tua santificação, para a tua purificação. Então é nesse sentido, o sofrimento pode nos purificar, né? As mortificações são para a gente libertar o nosso coração, ficar com o coração leve. E se o nosso coração estiver leve, vai ter mais facilidade para reconhecer a voz de Deus, mais facilidade para tomar as decisões de acordo com o que Deus nos manda, e vai estar livre para que o Espírito Santo haja nele e a gente reconheça suas inspirações e aceitem elas. Então, por exemplo, a gente vai ter, com a ajuda do Espírito Santo,
uma visão diferente daquilo que está acontecendo no nosso dia a dia. Tanto que até mesmo os sacerdotes, eles nos orientam, né? Os padres nos orientam para que a gente reze com o nosso dia a dia. Toda decisão que a gente for tomar, a gente tem que pensar, tem que medir, mas ao mesmo tempo tem que colocar em oração. E é nesse sentido, é consultar o Espírito Santo para que ele nos oriente qual que é a melhor decisão a se tomar. E pela realidade do dia a dia, a gente vai entendendo o que a gente deve fazer. E aí tem, por exemplo, tem coisas que a gente reconhece já no nosso coração, que é coisas que é a nossa vocação para o futuro, e que pode ser que Deus está pedindo para você esperar. Para provar a sua paciência, ele vai colocando outras situações no seu dia a dia. Até mesmo uma enfermidade, um parente que você tem que cuidar, quando você está com a vocação talvez de matrimônio, até mesmo do sacerdócio, de uma vida religiosa, e que você naquele momento, temporariamente, você tem que cuidar do seu familiar. Isso é mão de Deus também operando. Então, nesse sentido, a gente tem que ler os nossos dias, temos que contar os nossos dias de acordo com a ordem de Deus, né? Aproveitar bem cada momento, cada instante do presente, mas sempre em oração. E de novo, recordo de novo que a gente precisa viver os sacramentos, porque as nossas obrigações a nível exterior e até mesmo eclesiais precisam ser cumpridas, né? Nível de igreja. Por exemplo, a gente tem o dever, né? E a gente tem que entender que isso é presente de Deus como força dele. Se confessar ao menos uma vez por ano. Mas se a gente reconhece que está em pecado mortal, vamos correndo para confessar logo. Para a gente viver em estado de graça, aproveitar as oportunidades. A leitura da palavra, a participação da Santa Missa. Se você está numa comunidade onde não tem missa dominical e que você não tem condições de ir até a paróquia, a igreja mais próxima que tenha a Santa Missa, participe da celebração da palavra, caso ela tenha. Mas se você não tem condição de participar, participe pela internet, mas infelizmente você não vai conseguir receber a Eucaristia, o sacramento da Eucaristia. É recomendável pela igreja uma vez por ano, mas se você comungar todos os domingos, mas em especial todos os dias, se você tiver a oportunidade mais vezes por semana, vai ser uma graça enorme para você. Desde que você participe bem da Santa Missa, reze bem e reflita bem sobre cada palavra, na homilia do padre, que vai estar conduzindo, o bispo que vai estar conduzindo a Santa Missa, ou o ministro da palavra. Você vai conduzindo, vai rezando em cima daquela meditação e comungando, e comungue. E assim você vai conseguir aproveitar todas as graças que tem nesses momentos de oração. Visite a Jesus na Capela do Santíssimo, reconhecendo que Jesus está ali no pão, na Eucaristia, mas ao mesmo tempo entendendo que você também tem a missão e o dever de encontrar Jesus na pessoa do que se apresenta necessitado à tua volta para você ajudar. Porque o próprio Cristo disse, né? E Santo Camilo de Leles, ele até dizia, né? Que quando você cuida de um enfermo, é você que está cuidando de Cristo naquela pessoa do enfermo. Jesus, ele disse lá no Evangelho, se eu não me engano em Mateus 25. Então é nesse sentido, a gente precisa de ser caridoso, precisa agir com caridade. E nisso tudo, Deus ele vai nos apresentando para a nossa santificação. E aí, como a analogia que o próprio autor colocou ali, do barco. Então, se a gente está querendo ir para o lado coral, Deus ele pode puxar a gente e levar a gente para o meio do mar. E se a gente está indo para uma direção que aparentemente tem os piratas para nos roubarem a fé, vem o mal, as tentações, Deus ele vai nos conduzindo. Mas, o que acontece? Tem situação que Deus permite. Porque ele também respeita o nosso livre-arbítrio. Então, por exemplo, questões de ocasião de pecado, né? Tem até uma história, eu não sei dizer se é real, se é isso mesmo. Mas dizem, né, que São Paulo, ele no início da sua fase de pregação e tal, ele era tão fervoroso e às vezes até mesmo duro com certas palavras, que depois aconteceu alguma coisa, que depois ele teve um momento de uma segunda fase que ele começou a pregar sobre a misericórdia, a confiança no amor de Deus. E dizia na própria palavra que ele dizia que ele tinha como um espinho na carne,
que ele pediu para que tirassem, que Deus tirasse, mas não conseguia. E aquilo lembrava ele da sua miséria. Então, nesse sentido, talvez dizem, né, que talvez ele caiu em algum pecado e que ele, com recorrência, ele viu que não tinha forças, mas depois ele entendeu que aquilo era para ele reconhecer a sua miséria e se fortalecer em Deus. Então, nesse sentido, a gente precisa entender que Deus ele também pode usar dessas ocasiões, dessas situações de pecado, que a gente se permite entrar, porque é escolha nossa também. E ele pode usar disso para nos santificar, para nos levantar, para a gente reconhecer a nossa miséria e aumentar a nossa humildade. Então, se a gente escolhe o caminho de Deus, a gente vai ser feliz. E um outro ponto, para a gente encerrar aqui, que é muito importante a gente entender que até mesmo, né, a gente precisa de ver os sacramentos para a gente se fortalecer, e inclusive o sacramento da confissão. Então, gente, não tenha medo de procurar o sacerdote. Faça isso por amor a Deus. Porque se a gente for fazer as coisas por amor próprio, a gente não vai se colocar em situação que a gente é humilhado, situação de sofrimento, até lutas a gente vai acabar evitando por amor próprio, para que a gente não se machuque, para a gente não sentir dor, porque a gente não vai querer sentir dor. Mas por amor a Deus a gente faz sacrifícios. E pode ser que na hora de você se confessar, né, na hora da confissão você tem que confessar seus pecados graves. E pode ser que na hora que você for se confessar, o único padre que você vai ter para atender sua confissão vai ser justamente aquele padre que você menos gosta. Aquele padre que você tem medo dele e por aí vai. Mas entendendo que Deus, na sua misericórdia, no seu amor, ele pode usar daquela situação para te fortalecer. Às vezes ele vai ser o único padre que Deus vai colocar no teu caminho para te atender a confissão. E é aí que você vai ter que aproveitar a graça. E se você fizer a disposição da humilhação, de ir, né, confessar seus pecados e ouvir com amor aquilo que é a penitência que o padre vai te dar, o conselho que o padre vai te dar, você vai se santificar, entendendo que Deus providencia tudo. Confia no amor de Deus. E aquilo que você sabe que é errado, pode ter certeza que Deus vai te ajudar também. Porque até aquele conhecimento daquilo que é errado e certo, Deus pode te dar, entendeu? Essa que é a lógica. Então, é isso. Confiemos no amor de Deus. Não confiemos na nossa própria força. Se Deus ele nos conduz por um caminho, aceitemos esse caminho que Deus nos conduz. Mas para que a gente esteja com o nosso coração aberto e sensível ao Espírito Santo, precisamos estar em constante oração e vigilância, para não cair no pecado. E se a gente caiu, correr, confessar e voltar e levantar de novo, tá bom? Que Deus abençoe você imensamente, dê forças para você, tá bom? Se você gostou, compartilhe esse episódio, curta, se inscreva. Inscreva também nas nossas redes sociais aqui também, estão na descrição desse episódio, tá bom? Que Deus abençoe você imensamente. Fique com Deus, Nossa Senhora. Shalom. E viva Cristo Rei. E até o próximo episódio. Tchau, a paz.